Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Shalom, a graça e a paz seja com você, você que está aí nos assistindo nesta hora, onde quer que você esteja agora, que Deus te abençoe grandemente, que a paz de Cristo, a bênção do Messias, de Abraão, de Isaac e de Jacó, esteja sobre a sua vida. Este é o programa Oásis do Deus Vivo. É um programa da Igreja Batista Missionária Internacional de Feira de Santana, Bahia. E eu sou vosso servo, pastor João Batista da Silva. Nosso prazer é trazer para você a palavra de Deus. Este programa ele tem uma finalidade única: pregar o Evangelho, levar o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas novas, notícia de boas novas. Então nós queremos trazer boas novas a você. Então receba esta mensagem ao seu coração, seja abençoado. E eu tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não será mais a mesma. Você vai crescer, vai ser fortalecido e você será grandemente abençoado. O texto que eu gostaria de ler com você nesta hora está no capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Na Bíblia hebraica, esse livro chama-se Bereshit, quer dizer no começo ou no princípio. Reshit quer dizer começo. Bereshit quer dizer no começo, no princípio. É o livro da origem, do começo, do princípio de todas as coisas. Eu levaria aqui horas falando do livro de Gênesis, mas não é o meu propósito. E mostraria para você que no livro de Gênesis está de forma embrionária todas as coisas que estão na Bíblia e inclusive no Novo Testamento. O Senhor Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus, batismos, tudo isso você vai encontrar em forma, como diz, de forma embrionária no livro de Gênesis, que quer dizer Bereshit, no princípio. Eu gostaria de ler Gênesis capítulo 1, o versículo 1, o versículo 2 e também o versículo 3, que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu gostaria de ler todo o texto com você, porque eu tenho aqui o capítulo 1 todo, mas eu gostaria de apenas fazer uma explanação nos versículos 1, 2 e 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa expressão hebraica quer dizer Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus e ele diz assim, os céus e a terra. Então, Bereshit bara Elohim, criou Deus. Então, Deus criou os céus e ele criou a terra. E ele diz o seguinte: a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E no versículo 3 disse: e disse Deus, haja luz, e houve luz. No princípio criou Deus os céus e os céus e a terra. Esse versículo, Bereshit bara Elohim, diz o seguinte: no princípio criou. Bara quer dizer criou perfeito e criou do nada. Eu entendo aqui que esse versículo 1 é a criação original. Foi quando Deus criou todas as coisas. Ele criou do nada, ele que criou perfeito. Então ele está dizendo, criou Deus os céus e a terra. Então, os céus aqui quer dizer Shamaim e terra quer dizer
a Haaretz. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, dá de entender aqui, pessoalmente eu acredito, que esse versículo ele está isolado aqui, porque algumas pessoas falam dos dinossauros, falam de aquelas criaturas que são descobertas nessas escavações arqueológicas, e os estudantes, especialmente aqueles que são intelectuais, mas que realmente acreditam na Bíblia, eles ficam, mas e isso aí? Eu entendo e acredito que entre o versículo 1 e o versículo 2, isso é pessoal, você pode discordar da minha pessoa, aconteceu uma catástrofe. Eu pessoalmente acredito que entre o versículo 1 e o versículo 2 é que houve a queda de Satanás, isso é, a queda de Lúcifer, que está em Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao versículo 14, que diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, subirei acima das mais altas nuvens, acima das estrelas, e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele está dizendo que aqui brota a iniquidade no coração de um anjo, de um ser criado por Deus. Ele tem desejo de ser igual a Deus ou maior do que Deus, e infelizmente, não é? Para a humanidade também, ele cai em desgraça. Por que infelizmente? Porque quando houve essa rebelião, e porque houve essa rebelião, então trouxe uma catástrofe para a humanidade e o mundo foi afetado. Então dá de entender que esta queda, que está também em Ezequiel, que ela é mostrada em Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 11, que está fazendo uma descrição aqui do rei de Tiro, que era uma cidade reino. Nós visitamos Tiro ali, uma cidade marítima, nos limites de Israel. Eu lembrei desta profecia que foi dada. E esta profecia que está sendo dada aqui, não pode ser uma profecia dada a um ser humano, a um homem, a um rei. Mas é porque aquele homem, ele estava se fazendo Deus, ele estava recebendo oferendas, estava recebendo adoração. Então nós chamamos na Bíblia dupla profecia, quando Deus está falando a um personagem, mas está se referindo a uma outra pessoa também. Dupla profecia. E nós vemos também no Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7, mais ou menos, que houve guerra, batalha no céu, entre Miguel e seus anjos. O dragão batalhava contra Miguel, e essa guerra foi uma guerra pesada. E a Bíblia diz que, mas o dragão não prevaleceu. Eu estava olhando numa versão chamada NIV, né? Nova Versão Internacional, que a versão é o seguinte: e não houve no dragão força suficiente para prevalecer. E é verdade. Quando nós estamos com Deus, Satanás não pode prevalecer. E a Bíblia diz que esse dragão, a antiga serpente, que é Satanás, ele arrasta após si 1/3 das estrelas do céu. Aquele texto ali está se referindo aqui a essa queda, quando houve este combate, quando houve esta guerra, e diz que o diabo arrastou após si 1/3 das estrelas do céu. Porque a estrela ali no livro do Apocalipse não está se referindo a estrelas, a astros. Como é que vai cair na terra estrelas tão grandes? Há estrelas muito maiores do que a terra. Então ele está falando de astros, de anjos. Está falando de anjos caídos. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Olha interessante. Se Deus criou no princípio, ele criou do nada e ele criou perfeito os céus e a terra. Então, no versículo 2 parece que há uma contradição. Mas é porque nós estamos dizendo que entre o versículo 1 e o versículo 2 houve uma guerra e houve uma catástrofe. Então dá de entender que no versículo 2 o Senhor vem recriando a terra. Então no versículo 1 a terra ela é criada perfeita, ela é criada bara, não é? Criar perfeito, criar do nada, criou os céus, ele criou a terra. Mas no versículo 2 houve a terra está sem forma e vazia. Então dá de entender, o que nós podemos entender aqui, é que entre o versículo 1
e o versículo 2 há milhões e milhões e milhões de anos. Nós não podemos entender a criação do versículo 1, mas foi a criação original, foi a criação perfeita. Então, no versículo 2, nós podemos entender que o homem foi criado no versículo 2. No versículo 1, não havia criação humana. Certamente houve a criação dos dinossauros, eu posso dizer, assim podemos dizer, criação desses animais pré-históricos, não é verdade? Eles estão no versículo 1. Então, mas isso tudo foi destruído, aí mostra os fósseis, essas coisas que a arqueologia mostra, e a verdadeira ciência, ela não entra em choque com a palavra de Deus. Então, nós podemos ver esta realidade. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, Deus criou do nada, Deus criou perfeito. Agora, interessante, no versículo 2, a terra está em forma caótica. A descrição aqui, as palavras que são usadas no hebraico para fazer o texto aqui, são palavras difíceis até de serem traduzidas. Por quê? A terra era sem forma e vazia. Isto é, a terra estava em forma caótica. A terra estava em estado de trevas, em estado de destruição. E nós podemos ver o seguinte, que o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. Olha a expressão aqui. Essa palavra, o Espírito de Deus se movia, eu vou mostrar para você o significado dela, mas dá de entender que é como se fosse uma pomba sobre o seu ninho, incubando-a para que os ovos recebam a vida, recebam o calor e gerem a vida. É muito forte isto aqui. Nós vemos no versículo 1, no princípio criou Deus, a palavra Deus aqui é Elohim. Elohim é plural de Eloá. Eloá é Deus. Elohim quer dizer deuses. O que nós podemos entender aqui é que no princípio o Pai, o Filho e o Espírito Santo criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui. Tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo a Trindade está na criação original. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, também, o Deus Trino, está na redenção da criação que caiu em desgraça por causa da queda deste anjo que ele desejou ser igual, semelhante ou maior do que Deus e caiu em desgraça. A Bíblia diz o seguinte, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa palavra, haja luz, você vai ver, porque aqui está no hebraico, veior, haja luz, mas essa palavra, se você tem uma caixa de fósforo na sua casa, você pode pegar, né? Todo mundo tem uma caixa de fósforo na sua casa, que às vezes quando o fogão, por mais avançado que seja, ele falha, a dona de casa ela vai lá na caixa de fósforo. E é exatamente o que acontece. Quando você risca aquele palito de fósforo, você já viu ali, certamente, eles colocarem aquilo e fazer uma filmagem em câmera lenta, como é que existe uma combustão. Quando aquele palito, ele entra, você risca-o e ele dá um fogo, algo muito bonito. Eu já vi aquilo várias vezes explicado, e como é que aquele fogo é muito bonito. E na caixa de fósforo está escrito assim, Fiat Lux. É a mesma expressão aqui, haja luz. Só que aqui está em hebraico, e Fiat Lux na caixa de fósforo quer dizer haja luz, mas em latim. Interessante, não é? Dá de entender que quando Deus disse haja luz, houve uma combustão, houve algo, mas só que esta luz aqui não é a luz do quarto dia, porque eu posso dar para você aqui a ordem da criação de Deus, do primeiro ao sétimo dia. E essa luz aqui não é a luz sol, lua, estrelas, porque os astros, eles são criados no quarto dia. Essa luz aqui dá de entender que é uma luz cósmica, é uma luz que se trata de luz do universo, porque a primeira coisa que Deus criou foi luz. E nós sabemos que um dia Jesus veio ao mundo e ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá
a luz da vida. Nós sabemos que o povo de Israel, quando estava no cativeiro egípcio, por cerca de 4 gerações, 400 anos, nós sabemos que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, tirou o povo de sob a cobertura de Faraó e colocou o povo debaixo da sua proteção. Durante o dia o povo estava debaixo da nuvem e durante a noite aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo e aquele povo podia ter a luz de Jesus, a luz de Deus, a luz durante toda a noite. Se eles quisessem acampar, eles estavam debaixo da luz. Se quisessem prosseguir e viajar durante toda a noite, o povo estava debaixo da luz. Então Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu gostaria de comparar esse texto aqui, o versículo 1 e o versículo 2, com o capítulo, eu creio que 11 do Evangelho de São João, que é a morte de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro, quando ele estava doente, as suas irmãs, ou ele mesmo, mandou avisar a Jesus, que Jesus era amigo daquela família. Então a palavra amigo ali é amigo mesmo, não é verdade? É uma palavra hebraica para amigo. Amigo assim de aliança, amigo profundo. Então, a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro e Jesus amava as suas irmãs. Jesus amava aquela família. Jesus era recebido sempre naquela casa. Era um ponto de apoio para Jesus. E quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava morto, ele ficou por mais um tempo ali. E quando ele retornou para ver a Lázaro, a Bíblia fala que Lázaro já estava morto há 4 dias. Então, nós podemos pegar aqui o Lázaro, quando estava vivo, como a criação original. O Lázaro certamente era um homem bonito, era um homem rico, um homem que tinha tudo, um homem feliz, ele tinha a sua família, ele era amigo de Jesus, ele conhecia a Deus, ele tinha aliança com Deus, mas só que Lázaro ficou enfermo. E agora eles pegaram a Lázaro e colocaram num túmulo frio e colocaram uma pedra naquele túmulo. Nós tivemos uma certa vez lá em Betânia, e eu tive o privilégio de conhecer o túmulo de Lázaro. Não sou muito de visitar túmulo, sepultura, esses negócios. Quando eu vou no Egito, eu não quero saber praticamente nada disso. Eu vejo de longe, mas falei, puxa, esse cara eu gostaria de conhecer o túmulo dele. E nós entramos, quem tinha fobia, medo de escuro, de profundidade, ficou, né? Mas nós descemos até o final. E o pessoal disse, olha, aqui foi o lugar onde Lázaro ficou sepultado. E eu me lembro muito bem que naquele lugar, porque teve uma senhora que quando ela saiu, nós tivemos assim, porque a passagem era muito estreita, escura, e eu falei, eu quero ir até o final. E teve uma senhora que ela foi, e lá dentro ela perdeu assim um pendente, uma corrente de pescoço, não é? E quando chegamos um pouco abaixo na lanchonete, lá estava ela, mas eu perdi meu pendente, minha corrente, e caiu lá no túmulo de Lázaro. Eu falei, puxa, eu sou jovem, eu tenho força, eu sou bonito, né? Eu mostrar serviço, eu fui lá, falei, olha, eu vou lá procurar para a senhora. Eu fui lá, entrei no túmulo de Lázaro, já não tinha mais ninguém lá, eu não fiquei com medo, e procurei, olhei, eu tenho assim uma facilidade para achar as coisas, né, perdidas, eu não achei, não vi coisa nenhuma. Olha, não foi fácil voltar naquele lugar abafado, escuro, e para entrar ali como se fosse uma porta das ovelhas, né, onde não passa camelo. E depois, quando eu voltei, e disse para a senhora, olha, eu sinto muito, eu queria achar sua corrente, mas ela não está lá. Se a senhora perdeu, foi em outro lugar, mas ela não está lá no túmulo de Lázaro. Ela diz, não tem problema não, aquilo é coisa barata, é de R$1,99. Aí eu disse para ela, mas dona, a senhora devia ter me dito isso antes, né? Depois de um trabalho, por isso que sempre eu vou me lembrar do túmulo de Lázaro, não é? Então, a Bíblia diz que Lázaro estava ali, sepultado há 4 dias, e Lázaro estava como a terra aqui. A terra era sem forma e vazia,
E Lázaro já estava em estado de decomposição, porque não foi o inimigo, não foi o vizinho que não gostava do Lázaro, foi a própria irmã dele que disse, olha, Senhor, ele já cheira mal. O médico, alguém que trabalha na área da saúde, pode dizer o que acontece com uma pessoa que já está 4 dias já morta, né? Os olhos, o cabelo, a pele. Nós temos muitas bactérias, germes no nosso corpo, é que quando a pessoa morre, elas começam a comer a pessoa, vai devorando, né? E depois a terra completa o trabalho. Mas em 4 dias, não há jeito de reconstituir. A medicina não pode pegar uma pessoa de 4 dias de morta e realmente restaurar. É impossível. Ali a pessoa já está apodrecendo por dentro, tudo. Mas a Bíblia diz que Lázaro estava ali dentro daquela sepultura, daquele túmulo. A Bíblia diz que ele estava envolto com faixas. E a Bíblia diz que o Senhor, chegando à beira daquele túmulo, ele disse para Lázaro, Lázaro, sai-te para fora. Eu estava ouvindo alguns comentaristas, diz que a palavra do Senhor era uma palavra tão forte que o Senhor disse para Lázaro, olha Lázaro, é você, viu? Os outros que estão mortos aí não é para sair não, é só você. Olha para você ver o poder da palavra de Deus. É essa palavra que eu estou falando. Essa palavra aqui que Deus disse, haja luz. É a mesma palavra, Jesus estava na criação. O Jesus que estava levantando Lázaro do túmulo, ele estava ali na criação. Foi Jesus que disse, haja luz. E foi Deus que disse, haja luz. O Espírito Santo disse, haja luz. Então, da boca de Deus, saiu a palavra criativa para a criação de toda a terra, de todo o céu, de todo o universo. Então, quando o Senhor disse, Lázaro, vem para fora, ou sai-te para fora. A Bíblia diz que a palavra do Senhor que saiu da boca de Jesus, foi lá, entrou naquele homem, e certamente em fração de segundos, reconstituiu toda a vida. Entrou a vida naquele corpo, zerou ali, expulsou a morte, reconstituiu todas tudo que estava no corpo, não é? A parte de ossos, de músculos, de carne, sabe? As células, tudo que estava ali foi reconstituída, sabe? É algo assim que você não consegue explicar. É algo que nós nunca vamos entender. Mas é o que a palavra de Deus faz. É o que o Evangelho faz. Quando alguém está morto no pecado, quando alguém está morto nos seus delitos, na iniquidade, e ouve o Evangelho, e abre o coração, o Espírito de Deus faz isto. Levanta a pessoa e gera vida. Por isso que Jeremias diz, ouvi e a vossa alma viverá. Aqueles que ouvem o Evangelho sabem que o Senhor diz, Paulo diz em Romanos, capítulo 1, verso 16, que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra poder aqui quer dizer dínamos, de dunamis. Na verdade, é de onde vem a palavra dinamites. O poder do Evangelho tem uma força muito grande para destruir as obras do diabo, para destruir as forças do mal e para trazer a libertação e a vida. Então, o Evangelho ele tem uma força muito grande. A Bíblia diz que a espada do Espírito Santo é o Evangelho, é a palavra de Deus. Infelizmente, muitos têm pregado filosofia, psicologia, conhecimento exato, neurolinguística, histórias bonitas, não é verdade? E as pessoas não se convertem, porque elas querem ouvir o Evangelho. Eu ouvi dizer que foi Rui Barbosa, que ele foi a uma igreja evangélica. Certamente ele teve, não sei se ele foi outras vezes, mas certamente Deus estava dando a ele a oportunidade de se converter. Aquele homem, um crânio, um gênio, uma inteligência, uma mente brilhante. Ele foi a uma igreja evangélica. E o pastor ficou sabendo que o Rui Barbosa estaria ali assistindo um culto na sua igreja. Ele foi lá na filosofia, e foi lá e pegou conhecimento, e buscou palavras novas, vocábulos novos, e ele fez aquele negócio ali que nem ele entendia, e lascou um sermão em cima da igreja. Lá está aquele homem muito inteligente, e ele ouviu a mensagem. Você sabe aquelas igrejas pequenas, quando o pastor vai para a porta da igreja,
para receber os parabéns, para cumprimentar as pessoas. Quando a igreja missionária era pequena, eu ficava na porta, não é? Hoje ainda não está tão grande quanto antes, porque nós estamos crescendo, mas hoje se eu ficar na porta do templo para falar com as pessoas passam por cima de mim e dizem: dá licença, pastor, você está na porta, a gente quer passar. É uma multidão, não é verdade? Existe isso mais. Isso é a ideia de igreja pequena. O pastor estava ali na porta, cumprimentando pastor, que palavra maravilhosa, que palavra gloriosa. O irmão não entendeu, foi nada, mas estava dizendo que foi gloriosa, né? A palavra gloriosa, isso é tão sublime que eles não entendiam nada, mas tudo gloriosa e maravilhosa. E chegou o Rui Barbosa e diz: meus pêsames, pastor. Ele ficou chocado, porque todo mundo poderia ter dito para ele meus pêsames, mas se o Rui Barbosa dissesse parabéns, ele teria ganho o dia, o mês, o ano. Mas só aqui o Rui Barbosa diz: meus pêsames, pastor. Mas o senhor não gostou da nossa igreja? O senhor foi nosso convidado, o senhor é especial, o senhor é muito importante na nossa igreja. Ele disse: eu não vim aqui para ouvir filosofias, eu vim aqui para ouvir de Jesus. Interessante, não é? Ele diz: eu vim aqui para ouvir de Jesus, porque tudo isso que você pregou, eu já sei. Eu acho que o Rui Barbosa deve ter dito assim: olha, ele estudou tal livro, ele pesquisou tal fonte e tal, já sabia de onde ele tirou todas aquelas coisas decoradas, né? A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu acredito que hoje não existe restauração, milagre. As pessoas não estão saindo das suas cavernas, dos seus túmulos mortos, no sentido de sair da morte, do pecado, porque a Bíblia diz que o Senhor nos transportou, nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós sabemos que igreja é da palavra eclesia, que quer dizer chamados para fora, mas tem a conotação de também chamados para dentro, isso é, chamados para fora do mundo, para dentro do reino do Filho do seu amor, para dentro do reino de Deus. E quando o homem é tocado por Deus, a palavra, quando o homem é atingido por Deus, com certeza, a palavra é dada no poder do Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que você está pregando, meu irmão, eu não sei o que você está falando, se é palavras bonitas, mente positiva, neurolinguística. Isso pode impressionar as pessoas para vender os seus produtos no comércio. E lá fora existem cursos bastante para isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: o que vai salvar o homem é a pregação do Evangelho. E Paulo dizia que ele pregava a Cristo. E ele falava que a mensagem dele era Cristo glorificado. Isso é, Cristo que ressuscitou dos mortos e assentou-se à direita de Deus Pai. Então, quando Jesus estava ali diante do túmulo, ele disse: Lázaro, vem-te para fora, sai para fora. E Lázaro saiu todo amarrado. Lázaro saiu, ele estava todo amarrado. Olha para você ver o poder da palavra de Deus. A palavra do Senhor foi lá e levantou Lázaro, colocou Lázaro de pé, mesmo ele amarrado, trouxe-o para fora. Nós sabemos que primeiro o Senhor disse para aqueles homens que estavam ali, porque há coisas na nossa vida que temos nós que fazer, há coisas na nossa vida que Deus não vai fazer. Quando o Senhor viu que havia uma pedra muito grande na boca do túmulo de Lázaro, ele olhou certamente para os lados, lá estavam aqueles jovens de braços grossos, né, de tanto fazer academia, halterofilismo, diz: olha, eu tenho um trabalho para vocês, tire essa pedra aí. Ele, com muito prazer, Senhor, é uma honra servi-lo, o seu pedido é uma honra, o seu pedido é uma ordem. E aqueles homens agarraram ali para mostrar serviço e arrastaram aquela pedra, e depois da pedra removida, o Senhor deu o comando, o Senhor deu a ordem, e o milagre aconteceu. Eu acredito que realmente, se pregássemos o Evangelho nesta dimensão, nós iríamos ver sinais, prodígios e maravilhas, porque a Bíblia diz que o Evangelho ele deve ser acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas. E a Bíblia diz que esses sinais
acompanharão aos que creem. E diz que em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. O evangelho deve ser pregado, acompanhado de sinais, de prodígios e maravilhas. O apóstolo Paulo chegou a dizer: irmãos, quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavra de sublime conhecimento, com palavra de sabedoria humana, mas eu fui pregar para vocês o evangelho na demonstração do poder do Espírito, de sinais, de prodígios e maravilhas. Paulo diz: olha, eu fiz sinais, eu mostrei, eu pus as mãos sobre os doentes, paralíticos foram curados, mortos foram levantados. Vocês viram que o evangelho não é palavras, não é apenas teoria, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2, no versículo 2 dá de entender que a terra está no estado de caos, como Lázaro estava ali em estado de decomposição. E a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E a Bíblia disse, o Espírito de Deus, Ruach Elohim, se movia, Merahefet Alpinei Hamaim, isso é, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse texto é tão incrível, é tão especial, quando você ouve as expressões, as palavras que o Espírito de Deus escolheu para colocar aqui, sobre a face das águas, sobre a face do abismo. Essa palavra, sobre a face do abismo, o firmamento, são palavras difíceis de entender, mas pelo Espírito Santo ele vai nos dando entendimento, que aqui a terra estava em estado de caos, a terra tinha caído em confusão, a terra tinha sido totalmente destruída. E agora eu quero te dizer uma coisa, isso aconteceu com você. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, colocou o primeiro casal no jardim do Éden, e o primeiro homem, a primeira mulher, foi o casal, eu acredito que Adão e Eva foi o casal mais lindo que já pisou na face da terra. Se o Adão e a Eva saíssem na capa de revista e descobrissem assim a foto deles aí, os homens e as mulheres mais bonitos que existem na face da terra iam chorar de tristeza a ver a perfeição do Adão, a perfeição da Eva, porque Adão e Eva foram criados diretamente pelas mãos de Deus, não havia um defeito, porque o primeiro Adão é um tipo de Jesus no Antigo Testamento, e Eva, ela é um tipo da igreja no Novo Testamento. Então o primeiro casal foi criado com perfeição, mas a Bíblia diz que Satanás veio no capítulo 3 de Gênesis e enganou aquele casal, destruiu o seu lar e levou o casal a cair em desgraça. Porque Satanás ele caiu em desgraça e jogou a humanidade em desgraça também. E por causa dessa desobediência, a Bíblia diz que no capítulo 3 de Gênesis, aqui no livro de Gênesis, Bereshit, o primeiro casal foi expulso do jardim do Éden. E ali o casal começou a morrer. Porque a Eva, quando a serpente falou, você pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e você não vai morrer. E ela disse, faça um teste. Eva pegou, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela disse, é verdade, eu não morri. E ela disse, curioso, Deus disse que eu morreria. Ela chamou Adão estava por ali e disse, Adão, vem aqui. Deus não está sendo verdadeiro conosco. Diz que se comêssemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreríamos. Olha aqui, eu comi, a serpente está correta, eu não morri. Eu creio que Adão colocou a mão na cabeça, eu posso ver o desespero dele, mas alguns dizem para que Eva não caísse em desgraça sozinho, e por amor a ela, e seduzido por Eva e pela serpente, ele também comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ele comeu, seus olhos se abriram, viram que estavam despidos, nus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Despidos estão da graça de Deus, isso é, todos pecaram e despidos foram da glória de Deus, isso é, havia no corpo de Adão e de Eva uma luz, uma glória que cobria aquela nudez.
Havia uma roupagem espiritual. Mas agora não existe mais. Eles cosem folhas de figueiras e fazem para si aventais, e eles escondem, está mostrando a justiça divina, a religião humana, aquilo que o homem faz, a justiça humana que é chamado de trapo de imundícia. Até hoje eu estou devendo para os irmãos da igreja o que significa trapo de imundícia. É algo tão terrível que eu nem quero falar para você. Tem duas versões. Um eu disse para a igreja, a outra eu não vou falar. Eles estão me cobrando até hoje. O que significa trapo de imundícia? É exatamente aquilo. O Adão, ele cozeu para si, ele costurou para si, ele e Eva, roupas, aventais para cobrir o seu pecado. Mas Deus disse, isso aí é religião humana. Isso aí é coisa humana. Isso aí é justiça humana. Isso aí é trapo de imundície. Isso aí não cobre pecado. E Deus foi lá e ele matou um animal inocente e ele fez vestes de pele. No hebraico diz assim, Deus fez vestes compostas de pele. Deus não fez uma tanguinha para Eva, uma mini saia, ou um tomara que cai, ou um negócio assim meio esquisito que a gente está vendo por aí, o espírito da nudez que está ligado ao espírito da imoralidade e da prostituição. A primeira roupa que Deus fez para o homem foi roupa de pele e roupa composta. Se você pode ver as artistas, atrizes de Hollywood hoje, as roupas mais bonitas que elas vestem, especialmente na época do frio, não é? E as roupas mais caras que existem hoje são vestes de pele. Você sabe que nosso Deus, ele é atualizado. O que Deus fez lá no Éden continua sendo o que há de mais belo, de mais caro e de mais bonito. Você sabe que um casaco de pele tem o seu valor. É algo caríssimo. E qualquer mulher daria tudo para vestir um casaco de pele desse. Então Deus foi o primeiro a fazer esta veste para Adão e Eva. Estava mostrando que um animal inocente que apontava para o Messias, para Jesus, estaria morrendo para pagar a iniquidade, o pecado do homem. Então nós vemos o homem caiu em desgraça, e a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E porque o Adão pecou, nós que somos filhos de Adão, somos descendentes de Adão, ele não somente passou para nós, ou transmitiu para nós a tendência pecaminosa, mas ele transmitiu para nós o pecado. Nós herdamos o pecado, o vírus, a bactéria, o micro-organismo que estava naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que Adão comeu, nós recebemos no corpo, na alma e no espírito. Então, nós estamos como Lázaro. Nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas aí vem a palavra de Deus, aí vem o Espírito Santo, e ele traz o Evangelho. E nós ouvimos o Evangelho. E quando nós ouvimos o Evangelho, nós estamos como Lázaro, morto. Estamos mortos, totalmente mortos, nos delitos e no pecado. Estamos na ignorância, longe, nas trevas, no pecado. Mas o Espírito de Deus vem e gera a vida em nós. A Bíblia diz o seguinte, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando eu e você pregamos o Evangelho, quando eu e você pregamos a palavra genuína, a palavra clara, a palavra sem mistura, a palavra cristalina, a palavra pura, como o ouro puro, sem mistura. O Espírito de Deus, então, ele opera salvação, ele opera libertação, ele opera cura divina, ele opera prosperidade e ele opera batismo no Espírito Santo. Enquanto eu estou falando para você a palavra de Deus, estou falando sobre esse Jesus poderoso. Quem sabe você está aí como Lázaro, apodrecendo no pecado, quem sabe aí na prostituição, no adultério, no homossexualismo, na orgia, na droga, na feitiçaria, na idolatria. Quem sabe você está aí no pecado da imoralidade, da sensualidade, da perversão sexual. Você está aí se destruindo no pecado, descendo o inferno no pecado. Você está apodrecendo no pecado. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Espírito de Deus, ele está pairando sobre você agora. Ele está jogando a vida. Ele está jogando sobre você a vida divina.
Agora você tem que responder. Você tem que entender que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados. Você tem que entender que lá na cruz do Calvário, Jesus, ele derramou o seu sangue. E o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma aliança com Deus e dizer: Senhor, eu aceito este sangue derramado na cruz do Calvário. E dizer: Senhor Jesus, eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. E creio no meu coração que o Senhor o levantou dentre os mortos. É o que está em Romanos capítulo 10, versículo 8 e 10. E eu creio que o Senhor o levantou dentre os mortos. E você diz para o Senhor: Senhor, e também, mediante esta minha confissão, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Porque da mesma forma que um dia você nasceu e o seu nome foi para um registro, para um cartório aqui na terra, para dizer que você é cidadão desta cidade ou desta terra, quando você nasce de Deus, nasce do Espírito Santo, nasce da palavra de Deus, isso é, do Espírito e da água, do Espírito e da palavra de Deus, que a água aqui representa a palavra de Deus. Quando você nasce do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, o Senhor escreve o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Isso é, você tem vida aqui e você tem vida lá. Quando a sua vida terminar aqui, você é recebido nas mansões celestiais, porque você é cidadão dos céus. Você é cidadão da Nova Jerusalém. Agora, só para você entender, porque esse capítulo é muito importante, né? A Bíblia diz que Deus, ele criou a primeira coisa, ele disse veior, e haja luz. E em latim, nós vemos aí fiat lux, que está na caixinha de fósforo, não é? Quando você risca. E a Bíblia diz que a primeira coisa Deus criou foi luz. Depois o firmamento e a divisão das águas, segundo dia. O terceiro, dia da criação, terra seca e vegetação. No quarto dia é que vem os astros, os luminares, sol, lua, tá? Isso aí foi, né, recriado no quarto dia. Então a primeira coisa que Deus fez foi luz. Então essa luz aqui do verso 3 não é sol, não é lua. Ainda que diz que Jesus é o sol da justiça, que para nós o sol é um astro de quinta grandeza, muito grande, mas em relação ao universo o sol é pequeno. Mas para nós, né, como o sol é grande, ele é poderoso, ele ilumina toda a terra, Jesus é chamado de o sol da justiça. Interessante, Malaquias, né? Então, no quarto dia ele cria o firmamento, divisão das águas, no quarto dia ele cria luminares, no quinto dia ele cria peixes, animais marinhos. Eu levaria um tempo para dizer aqui, animais marinhos que venham a ser os grandes dragões do mar. Eu deveria explicar a você aqui, mas eu tenho que correr, tá? Meu tempo está terminando. E no sexto dia ele cria o homem e os animais domésticos, os animais. E no sétimo dia ele descansa. Não é porque Deus está cansado, ele para a sua criação. A experiência diz que o homem deve trabalhar 6 dias e ele descansar o seu corpo um dia. Eles tentaram na Rússia, algum tempo atrás, deixar o homem trabalhar 14 dias e dar 2 dias de folga. Diz que a produção caiu e eles chegaram à conclusão que a Bíblia tem razão. A Bíblia sempre tem razão. Que o homem, depois de trabalhar 6 dias, ele deve parar das suas obras, ele deve refletir, ele deve se renovar sua mente, seu físico, ele deve ter um momento de comunhão com Deus, porque de outra forma ele não vai produzir. A Bíblia diz que o Senhor disse, haja luz. Esse haja luz aqui é Jesus. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, nós vemos aqui que houve um homem que veio para testificar da luz. Não era ele a luz, mas veio para que desse testemunho da luz, para dizer que a verdadeira luz estava chegando ao mundo. Essa luz aqui é Jesus. Havia trevas, o Espírito de Deus movia. Então, quando Deus disse haja luz, o Espírito de Deus pegou aquela palavra e ele realmente fez com que houvesse uma explosão. E nós vemos que Deus começou
a gerar a vida sobre a face da terra. Eu creio que é isso que vai acontecer no milênio. Possivelmente nós iremos estudar com vocês o livro do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22, e você vai ficar impressionado com o que vai acontecer no futuro. O que Deus tem para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. E o que Deus vai fazer com você. A bênção que você tem. As ruas são de ouro, as portas são de pérolas. A Bíblia diz que a descrição da cidade, da Nova Jerusalém, é algo tão especial, é algo tão maravilhoso. Quando você começa a estudar as medidas, as ruas, os pavimentos, o que existe na Nova Jerusalém, tudo que Deus comprou com o seu sangue. Mas hoje, eu e você precisamos desta luz. Quando Jesus veio à terra, a Bíblia diz que, no capítulo 4 de Mateus, diz que ele, quando chegou naquela região dos portos, ali em Cafarnaum, quando ele chegou naquela região das cidades marítimas, né, Naftali, Zebulon, ele disse, aonde havia trevas, a luz raiou. Eu fico olhando assim, meu Deus, ali está a luz que Gênesis capítulo 1, verso 3 diz, houve luz. Essa luz é Jesus. Talvez você esteja em trevas, talvez você esteja como Lázaro, aí nas trevas, dentro deste túmulo, com a pedra lá escondendo, e você está morto aí, fechado nas mãos do diabo, escravo. Quebra estas alianças que você fez com as trevas. Deixe que a luz de Cristo domine a sua vida. Jesus é poderoso, Ele é grande, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus quer mudar você, Deus quer fazer algo tão grande na sua vida, Deus quer fazer um milagre tão grande na sua vida, mas você tem que abrir o seu coração. Você não sabe o que você está perdendo. Já era para você ter feito aliança com Deus há muitos anos, e aí você está lá, descendo ladeira abaixo no pecado, caminhando de passos largos para o inferno. Abra os seus olhos, abra o seu coração, deixe que Deus trabalhe em você. Confie no Senhor, Deus tem o melhor para você. A Bíblia diz, invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, pois assim diz o Senhor. Está em Jeremias 33, verso 3. Nós colocamos esse verso no nosso Twitter, não é? Lá está esse verso. Quando eu estava colocando esse verso no nosso Twitter, eu comecei a digitá-lo em inglês, e quando eu estava ali transferindo esse verso de Jeremias 33, 3 para o nosso Twitter, nós temos alguns seguidores, e sempre mandamos uma palavra de força, de ânimo, e eu não mando palavra minha, não vou ficar escrevendo pensamento meu, eu mando a palavra de Deus, versículos rema, que o Senhor dá-me, e eu jogo, e lá estão, as pessoas estão pegando essas palavras. E eu vi, assim, no meu coração, aquela expressão em inglês, invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso é, Deus tem coisas tremendas para você. Ele quer fazer algo grande na sua vida, coisa que você não pode nem imaginar. Coisas tremendas Ele quer fazer na sua vida. Mas para isso você tem que abrir mão do pecado, abrir mão da carne, abrir mão de tanta coisa que você sabe que essas coisas aí são tão pequenas, né? Olha o José. José poderia ter, né, cedido à tentação daquela mulher, esposa de Potifar, mas ele disse, não, Deus tem algo muito maior. Eu não vou abrir mão de tanta coisa que Deus tem para a minha vida, do propósito grande que Deus tem para a minha vida, simplesmente por um momento de prazer. E nós sabemos que José, ele foi perseguido, ele foi preso, mas ele não cedeu à tentação, porque ele sabia que Deus tinha algo bem maior para ele, e Deus o honrou. Ele foi o maior homem da sua época. Nós sabemos que o Moisés também, ele teve chance de ser, quem sabe, o próximo faraó. Ele foi preparado para isto. A Bíblia diz que ele era poderoso em palavras e obras. Mas o Moisés, a Bíblia diz que em Hebreus, ele preferiu abrir mão do pecado, de ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. E ele preferiu
seguir aquele que é invisível, isto é, ele via o invisível. Ele diz, eu não vou trocar o que Deus tem para a minha vida, que é algo eterno, por uma coisa pequena, superficial, supérflua, terrena. A bênção de Deus é maior. Talvez você esteja agarrado a uma coisa tão supérflua, tão pequena, tão limitada, não sabendo que Deus, ele tem algo maior para você. E ele diz, invoca-me e te responderei. No inglês diz, call to me and I will answer you. Então diz, call to me and I will answer you. Então, Deus, se você clama, chama, invoca o seu nome, ele vai te responder. Homens e mulheres invocaram o nome de Deus e ele respondeu. Então nós estamos vendo aqui o Espírito de Deus, ele está esperando agora que seu coração abra e os demônios saiam e a luz que é Jesus entre no seu coração. Eu gostaria de orar por você nesta hora, gostaria de fazer um clamor pela sua vida e de profetizar sobre você a vitória. E eu creio que a partir de hoje a sua vida não será mais a mesma. Você vai pegar essa mensagem, você vai ler, e hoje à noite você vai pegar o livro de Gênesis, o capítulo 1, Bereshit, no começo, no princípio. Você vai ler este capítulo, o capítulo 1, e vai ler várias vezes antes de dormir. E o Espírito de Deus vai gerar vida no seu coração. Deus vai te abençoar grandemente. Deus tem grandes coisas para você. Deus vai fazer grandes obras na sua vida. Você que está aí como pastor, desanimado, triste, meu irmão, comece a buscar, jejue, acorde cedo, clame ao Senhor, invoque o nome de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer no seu ministério. A nossa igreja foi para o pó, nossa igreja foi para o fundo do poço. E nós estamos vendo agora Deus nos levantando com muita força. As pessoas profetizavam a nossa queda, a nossa derrota, que a nossa igreja já tinha as portas fechadas, já tinha falido. E alguns até se alegravam com isso, mas hoje estão chorando de tristeza, porque o Senhor está nos levantando com muita força. O Senhor está nos restaurando. Muitas pessoas estão chegando, vidas convertendo. Não tem sido fácil. Horas e horas, todos os dias, pelas manhãs, de joelho na presença de Deus. Então você, servo de Deus, serva de Deus, você que está aí abatida, sofrendo, você que foi chamado e não está vendo o resultado, busque a Deus, clame ao Senhor, busque o Espírito Santo, peça ajuda ao Espírito Santo, ele é o seu companheiro, ele é o seu aliado, ele é o seu parceiro na obra de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você começa a orar, a buscar o Espírito Santo, ele vai mudar a sua pregação, ele vai te dar intrepidez, coragem, ele vai te dar ousadia no Espírito Santo, e você vai ver as multidões, como as estrelas do céu, e como a areia da praia e do mar, se convertendo. Você vai ver o seu rebanho se multiplicando, porque Deus tem grandes coisas para você. Comece a buscar a Deus, comece a jejuar, comece a buscar a face do Senhor, ora ao Senhor, separe do carnal, para de seguir essas pessoas carnais aí, que não oram, que não buscam, que não querem nada com Deus e fica enchendo a sua cabeça. Se separe, pegue a Bíblia e diz, Espírito Santo, fale comigo. Foi assim que os homens de Deus e mulheres de Deus revolucionaram suas vidas e seu ministério. Vamos orar nesta hora. Eu gostaria de orar por você e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Oh, aleluia, Pai. Eu peço a Ti agora que a luz do Espírito Santo, que a palavra de Deus possa agora tocar os corações daquelas pessoas que estão sedentas, aflitas, oprimidas e necessitadas. Assim como a terra estava no estado de caos e o Senhor disse, haja luz, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, movia, incubava sobre a face das águas. Eu sei que o Espírito de Deus está esperando o momento agora de mudar este coração, de mudar esta vida, de transformar essas pessoas. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Toca, Senhor, esses que estão precisando de um milagre. Eu oro a Ti nesta hora, eu invoco o Teu nome e declaro a Tua vitória. Senhor, eu oro pelos irmãos ali que estão nos assistindo, os irmãos de Milão, aquela congregação ali, o missionário Rogério,
a missionária Leia. Nós oramos também lá pelos irmãos de Torino, o missionário Wesley, os líderes que estão com ele, a igreja ali em Torino, que o Senhor os abençoe, os irmãos lá de Monte Fiscone, Senhor, os irmãos também que estão em Roma, a igreja já organizada, filha da Batista Missionária Internacional, que o Senhor os abençoe grandemente, abençoe esses irmãos, Pai, estenda a tua mão nesta hora, quebra de sobre eles o poder da idolatria, Senhor, e deles a autoridade, a força do Senhor, porque Jesus é maior, o Espírito de Deus é grande, é forte, é poderoso, Pai. Quebra as correntes, abençoe aqueles que nos ouvem. Pai, eu oro por aqueles que estão distantes agora, que eles sejam abençoados por Ti. Lord, I present this life before You, this life that is listening to me right now, that is in great suffering. Lord, I bless this life right now. I break this yoke upon this man, this woman, Lord, and I break this chain right now, and I bless this life right now, and I present this life before You right now, and I ask You that You may deliver this woman, this man, that the power of the darkness may be broken right now. Lord, I set this man free. I set this woman free. I declare the freedom, the blessing I break the yoke of the devil upon this life in the name of Jesus. You who are listening to me right now, I declare upon you the blessing of the Most High God. I ask You, Lord, that You may give this person the blessing of God. Receive right now the healing. Receive right now the deliverance. Receive right now the anointing upon you. You who are pastor, ministry. You who are preaching the gospel. And you are feeling so empty. In the name of Jesus Christ, receive right now the double portion of Jesus Christ upon you, upon your ministry. And let the word of God flow in your mouth. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus, receive the blessing. Be blessed in the name of Jesus Christ. I ask You, Lord, that You may open these eyes, that You may open these ears, that they may read the Bible and understand the Word of God in the name of Jesus Christ. Receba agora a bênção do Senhor, onde você estiver, seja você ministro, pastor, receba uma nova unção, uma bênção do Senhor, porção dobrada sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém, aleluias, glória a Deus, Deus te abençoa. Fique ligado, leia este capítulo, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia, parava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Que haja luz, que haja poder, a unção e o derramar do Espírito de Deus sobre a sua vida. Fique na bênção. Shalom Ubrahá. Paz e bênção seja sobre a sua vida e até a próxima oportunidade. Fique no óleo, fique na bênção, em nome do Senhor. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.